corpo é tua ferramenta de trabalho no complexo mecanismo da evolução. Máquina admirável, teve suas origens nas primeiras expressões dos organismos unicelulares, que começaram a se proliferar após o protoplasma sofrer a incidência direta do Sol na vastidão dos oceanos salgados. Dos seres unicelulares, viajando para os pluricelulares, atravessando o reino das trilobitas e dos metazoários, até a presente constituição, necessário foram mais de 2 bilhões de anos, onde o laboratório da natureza aperfeiçoou o veículo físico em pacientes ensaios. Guelras iniciais sofreram alterações de anatomistas do infinito, evoluindo para brônquios até atingirem a complexidade dos foles pulmonares, secretando atualmente cerca de 6 litros de ar a cada inspiração. O coração, como órgão mantenedor da oxigenação das mais distantes províncias do corpo, entre uma diástole e uma sístole, repousa ligeiramente, sem nunca se deter, num ritmo que o leva a bater cerca de 5 bilhões de vezes numa existência de 70 anos. Impulsiona, sob o poderoso estímulo eletroquímico, uma quantidade estimada de 5,5 litros de sangue, onde se ocultam no plasma bilhões de corpúsculos variados, desde hemácias, glóbulos brancos e vermelhos, células defensoras da imunidade T-killer e outros tantos agentes da saúde e da preservação da vida orgânica. Cerca de 450 mil fios de cabelo ajudam o ser a proteger a tessitura delicada da pele, onde bilhões de glândulas sudoríparas ajudam a refrescar a caldeira orgânica, oscilando essa numa temperatura mediana e estável de 36,5 graus. 60 trilhões de células regidas pela consciência, a se valer de um cérebro de 1,3 kg de peso, onde se ajustam em perfeita harmonia cerca de 100 bilhões de neurônios, a se tocarem via axônios em rede neural fabulosa e inimitável. E 206 ossos sustentam essa estrutura, mantendo-a de pé por décadas a fio, alguns sem qualquer tipo de comprometimento no campo ósseo ou estrutural. E no comando dessa máquina estupenda, fascinante, que o estaleiro de Deus elaborou e estruturou em milênios incontáveis, um espírito imortal, criado simples e ignorante, mas perfectível. Se ajustando a essa máquina na concepção, dela saindo na decomposição cadavérica, nunca se ausenta da vida que transcorre em 2 situações distintas, que se interpenetram incessantemente, esteja no corpo ou fora dele, se vive. E a vilegiatura carnal é sublime concessão da divindade para nosso alavancar evolutivo. Esteja o veículo orgânico sob avarias de natureza genética hereditárias ou venha a se desestruturar durante a sua utilização indevida, ainda assim merece reverência e gratidão, por ser o exaustor das imperfeições da alma, que no seu périplo evolutivo se permite ações comprometedoras, autorizando que certas limitações se lhe instalem nas engrenagens delicadas, atuando como freios e escudos contra novos abusos e agressões. As teratologias corretivas dos equívocos praticados, as fragilidades de órgãos internos, reclamando paciência e moderação para sustento de um frágil equilíbrio das funções. Atrofia de membros locomotores, sejam superiores ou inferiores, obrigando o ser a desacelerar os instintos e a depender de terceiros, abrindo campo para o cultivo da gentileza e da humildade. Maravilhosa casa orgânica, indescritível computador divino, inimitável cidadela de minúsculas criaturas em ajuste perfeito, servindo ao propósito da evolução incessante. E no presente tempo, 8 bilhões de corpos se agitam na superfície do planeta, buscando atender interesses os mais variados. Muitos em limitação severa, a grande e esmagadora maioria em perfeito funcionamento, não obstante as enfermidades ocasionais.
Tens cuidado deste país com zelo? A governança dele depende de teus pensamentos e vibrações. Contigo no comando, um instrumento de purificação e serviço. Ausente dele, uma veste imprestável. Como Jesus cuidava do corpo dele, não se tem um só versículo ou capítulo na Boa Nova que retrate o mestre doente. Uma alma sadia pode ocupar um corpo limitado. Sim, terá doenças, mas não será um doente. Paulo de Tarso já havia afirmado de maneira luminosa: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova diariamente. Que tens feito em prol de tua própria renovação interna? Dependerá de ti a ascese para a vida feliz ou estacionamento nas charnecas da ilusão. Uma certeza, porém, permanece incontestável. Na alfândega do cemitério, os corpos ficam. A alma imortal e indestrutível prossegue jornada além. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano no dia 24 de outubro de 2022, Senhor do Bonfim, Bahia, Brasil. Política e espiritismo, nada contra. Tivemos Freita Nobre, que foi político, Eurípides Barçanufo, foi político, Bezerra de Menezes. Agora, levar a política para o centro espírita, não posso usar a tribuna espírita para angariar voto. Se eu for candidato a vereador, deputado, qualquer cargo, eu me afasto da casa espírita, ou dos cargos que tem na casa. Não me afasto da casa, frequento como frequentador. Mas eu me afasto dos cargos para não usar os cargos em benefício próprio. Eu fui procurado, quando vice-presidente, por um homem que hoje é deputado federal, expressivo na República, um batalhador do nosso movimento. Foi pedir meu voto e meu nome e uma frase minha para estampar nos cartazes dele. E eu disse a ele pessoalmente por carta que agradecia o convite dele, mas o meu apoio a ele seria interpretado como institucional, porque eu era vice-presidente de uma federação. E eu, portanto, não ia dar meu apoio. Porque iria ser interpretado que é a instituição, FEB, que o apoiava. E eu não poderia fazer isso colocando em risco a idoneidade de uma instituição com 93 anos de vida. Criada por José de Tinga e que teve como mentor, até hoje, Manuel Filomeno de Miranda. Então não dei o apoio a ele. Votei nele enquanto eleitor. E voto sempre, porque até agora demonstra ser um homem digno, um batalhador. Luta pelos nossos ideais. Mas, naquele momento com o cargo, eu não poderia hipotecar meu cargo. Outros deram e foram muito mal interpretados. Então, o cuidado que se tem é não trazer a política para a doutrina espírita, levar a doutrina espírita para humanizar a política. Penso que esse é o caminho que deve ser inverso.